Bom dia. Hoje o tema, o batismo de Jesus. Até então, Jesus estava morando com sua mãe, Maria, e trabalhava na carpintaria que tinha sido de José. Mas chegou o momento de começar a sua missão e ele então seguiu os passos de milhares de judeus que estavam afluindo, indo para o Jordão para serem batizados por João Batista. Ele então saiu de Nazaré, daquelas montanhas que fica na Galileia, e se dirigiu ao Jordão, na região da Judéia. João Batista, ele sabia sobre Jesus, sobre o anjo que havia aparecido a Maria, sobre os acontecimentos do nascimento de Jesus, sobre a visita dele a Jerusalém com 12 anos, lá com os rabis. E, apesar de primos, eles nunca tinham se encontrado. E Deus fez assim para que não tivesse acusação de conspiração. Mas o fato de Jesus ter permanecido tantos anos sem iniciar sua missão pública fez com que João ficasse com dúvidas se realmente Jesus era o prometido. Mas aguardava em Deus o tempo que ele revelaria. Então chegou o momento, foi revelado a João que o Messias iria procurá-lo para ser batizado e que ele teria o verdadeiro sinal do caráter divino dele, e então iria apresentá-lo ao povo. Chegou o grande dia. Veja esse texto que está na página 66 do livro O Desejado de Todas as Nações. Quando Jesus foi para ser batizado, João nele reconheceu pureza de caráter que nunca divisara em homem algum. A própria atmosfera de sua presença era santa e inspirava respeito. Entre as multidões que se haviam congregado em torno dele no Jordão, ouvira João tristes histórias de crime e encontrara pessoas curvadas ao fardo de milhares de pecados. Nunca, entretanto, estivera em contato com um ser humano de quem brotasse tão divina influência. Tudo isso estava em harmonia com o que lhe fora revelado acerca do Messias. No entanto, esquivou-se a fazer o pedido de Jesus. Como poderia ele, pecador, batizar o inocente? E por que haveria aquele que não necessitava de arrependimento se submeter a um rito que era uma confissão de culpa a ser lavada? João falou para Jesus: eu que preciso ser batizado por você. E como vem você a mim para ser batizado? Mas Jesus falou: deixe assim agora, porque é necessário se cumprir toda a justiça. Então desceu com o Messias nas águas do Jordão e o batizou. E logo que saiu da água, Jesus viu os céus abertos e o Espírito como pomba descer sobre ele. Isso está em Mateus capítulo 3, versos 14 a 15. Interessante que Jesus não se batizou para confessar seus pecados, mas sim porque se identificou com os pecadores. Sendo o nosso exemplo, deu os passos que nós devemos dar. Ele falou depois a Nicodemos: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Isso está em João 3, verso 5. A todo que quiser receber a vida eterna, entrar no reino de Deus, precisa nascer da água e nascer do Espírito. Da água deve ser por imersão, um batismo por imersão, uma decisão que cada ser humano deve tomar. Não o batismo de bebês, que ainda não tem condição de decidir. O batismo de criancinhas não tem apoio bíblico. E Jesus mesmo, quando bebê, não recebeu esse batismo. Foi apenas apresentado a Deus no templo. O outro tipo de batismo que Jesus falou é o batismo do Espírito Santo. Esse batismo deve ser diário em nossas vidas. Jesus mesmo recebia a cada dia. Ele não começava o serviço sem primeiro buscar o Pai em oração, em primeiro estar ali até ficar cheio da presença de Deus. Uma entrega a cada manhã, deixar de lado nossas vontades e fazer somente a de Deus, permitir o controle do Espírito Santo sobre nossas vidas, tomar a cruz e seguir o Mestre.
e permitir que o fruto do Espírito apareça, como está escrito em Gálatas 5, verso 22. Sem esse batismo, não temos o selo de Deus para receber a eternidade. A vida de Jesus de sofrimento e paciente perseverança, cheio do Espírito Santo, é também um exemplo para cada um de nós. Quando Jesus saiu da água, ficou à margem do rio e se inclinou em oração. Agora começava uma nova fase para ele, de maior conflito para a sua vida. Olha o que está escrito na página 67 do livro Desejado de Todas as Nações. Conquanto fosse o príncipe da paz, sua vida devia ser como o desembaiar de uma espada. O reino que viera estabelecer era oposto daquilo que os judeus desejavam. Aquele que era o fundamento do ritual e da organização de Israel seria considerado seu inimigo e destruidor. Aquele que proclamara a lei sobre o Sinai seria condenado como transgressor. O que viera derribar o poder de Satanás seria acusado de Beelzebu. Ninguém na terra o compreendera, e ainda em seu ministério devia andar sozinho. Durante sua existência, nem a mãe, nem os irmãos lhe tinham compreendido a missão. Os próprios discípulos não o entendiam. Habitara na eterna luz, sendo um com Deus, mas sua vida na terra devia ser vivida em solidão. Ele teria que suportar o fardo da nossa culpa e aflição. Ele, inocente, sentir a vergonha do pecado. O amigo da paz, habitar entre a luta. Ele que é a verdade, habitar em um ambiente de mentiras. Ele que é puro, viver entre as pessoas ímpias. Era uma tortura para o Salvador, toda discórdia, toda promiscuidade, todo o mal. Mas ele devia trilhar o caminho sozinho. Olha o que está escrito na página 67. Sozinho carregaria o fardo. Sobre aquele que abrir a mão de sua glória e aceitar a fraqueza da humanidade, devia repousar a redenção do mundo. Viu e sentiu tudo isso. Firme, porém, permaneceu seu desígnio. De seu braço dependia a salvação da raça caída, e ele estendeu a mão para agarrar a do onipotente amor. Incrível, não? A vida do nosso Salvador. Olha mais esse texto. Agora o Salvador, ele olha para o céu em oração. Ele sabia como seria difícil os seres humanos entenderem a sua missão e aceitar o dom da salvação, por causa do pecado que endureceu o coração da humanidade. Então o Filho de Deus está em súplicas e choro ao Pai, pedindo poder para vencer a incredulidade deles, para quebrar as cadeias que Satanás escravizou, para poder ter poder para derrotar o destruidor, o diabo. Pede o testemunho para que o Pai aceitasse a humanidade na pessoa dele, de Jesus. Essas informações estão também na página 67 do livro Desejado de Todas as Nações. Ao ouvirem essa oração, os anjos ficaram ansiosos de confortar o amado capitão. Mas o próprio Pai envia conforto, e de seu trono saem, através dos céus que se abrem, raios de glória que são enviados até a cabeça do Salvador. Em forma de pomba da mais pura luz, chega sobre ele, um emblema do que o Messias é, manso e humilde. E as palavras do Pai são ouvidas ali no Jordão. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3, verso 17. Essas palavras de confirmação foram ditas para inspirar fé nos que testemunharam a cena. Também teve o objetivo de fortalecer o Messias para a sua missão. Ali estava o Filho de Deus, o Criador do universo, agora em forma humana, com a grandiosa missão de salvar suas criaturas da maldição do pecado. Poucos, além de João Batista, puderam enxergar esse acontecimento celeste, mas o ambiente todo ficou solene e todos perceberam. O povo ficou em silêncio contemplando a Jesus. A luz do trono de Deus estava sobre ele e o rosto de Jesus estava glorificado, brilhava. João Batista ficou profundamente tocado por ver o Messias chorando e em súplicas, e depois ficou maravilhado por essa grande revelação de Deus Pai. Reconheceu o sinal de que ele era o prometido, entendeu que acabava de batizar o Redentor do mundo.
Então o Espírito Santo tomou posse de João Batista e ele disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está em João 1, verso 29. Interessante que nem os ouvintes e nem mesmo o próprio João, que falou essas palavras, entenderam a importância dessas palavras. Sabe, quando Abraão estava subindo o monte para sacrificar o filho Isaque, a pedido de Deus, o filho não sabia que ele seria sacrificado e ele então pergunta ao pai: Meu pai, está o cordeiro? Onde está o cordeiro? E Abraão diz: Deus proverá para si o cordeiro. E quando chega lá em cima, Abraão diz a Isaque que ele seria o cordeiro. Isaque, ele obedientemente se deita sobre o local do sacrifício, e quando Abraão está para sacrificá-lo, Deus aparece e diz a Abraão: Abraão, não faça nada, não faça mal, agora sei que você me teme. E então mostra a Abraão um cordeiro. Ali estava um substituto que morreria no lugar de Isaque, simbolizando o Cordeiro de Deus, que é Jesus, morrendo no lugar de toda a humanidade. O Messias, como está escrito na profecia de Isaías 53, verso 7, diz: Como o cordeiro foi levado ao matadouro. E no verso 6 diz: O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Que esse amor de Deus possa impelir a amar a Deus mais e mais. Mas as palavras de Deus Pai a Jesus têm um significado muito maior. Veja o que está escrito também nesse texto da página 68 do livro Desejado de Todas as Nações. E as palavras dirigidas a Jesus no Jordão, este é o meu filho amado em quem me comprazo, abrangem a humanidade. Deus falou a Jesus como nosso representante. Com todos os nossos pecados e fraquezas, não somos rejeitados como indignos. Deus nos fez agradáveis a si no amado, através de Jesus. Isso está em Efésios 1:6. A glória que repousou sobre Cristo é um penhor do amor de Deus para conosco. Indica-nos o poder da oração, como a voz humana pode chegar aos ouvidos de Deus e nossas petições podem achar aceitação nas cortes celestiais. Em razão do pecado, a terra foi separada do céu e alienada da sua comunhão, mas Jesus a ligou novamente com a esfera da glória. Seu amor circundou o homem, o ser humano, e atingiu o mais alto céu. A luz que se projetou das portas abertas sobre a cabeça do nosso Salvador incidirá sobre nós ao pedirmos auxílio para resistir à tentação. A voz que falou a Cristo diz a todo crente: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Palavra de Deus Pai para cada um de nós. E o discípulo João descreve assim o que seremos em breve. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. 1 João, capítulo 3, verso 2. Jesus, o nosso Salvador, abriu o caminho, de forma que o pior criminoso, o mais vil dos seres humanos, a qualquer necessitado ou que se sente culpado, a todo desprezado, a todo que o busca, pode achar esperança, pode achar salvação. A salvação é para todos. Ele quer nos transformar, fazer com que nosso caráter seja semelhante ao dele, porque deseja que moremos no reino dele com os anjos. Hoje Deus diz: filho, tenha esperança. Filha, tenha esperança. Vem a mim, é tudo o que você precisa fazer. O mais, eu o farei por ti, é palavras do nosso Pai Celestial. Te darei força para andar no caminho para a vida eterna. Diante de ti tenho colocado uma porta que ninguém pode fechar. E essa mensagem está em Apocalipse 3, versos 7 e 8. Que Deus te abençoe nesse dia. Um grande abraço.